Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o Gabriel Guilherme e nessa aula aprenderemos sobre thread. Thread pode ser definido como um fluxo de execução ou fluxo de controle dentro de um programa. É importante lembrar que todo processo possui no mínimo uma thread ou fluxo de execução. Até o final da década de 70, os sistemas operacionais suportavam apenas processos com uma thread, ou seja, os monothread. Um processo com um único programa fazendo parte do seu contexto. A partir do conceito múltiplo de threads, ou multithread, foi possível projetar e implementar aplicações concorrentes de forma eficiente, pois um processo pode ter partes diferentes do seu código sendo executados em paralelo com um overhead, ou seja, uma sobrecarga menor do que ao utilizar múltiplos processos. Como as threads de um mesmo processo compartilham os mesmos espaços de endereçamento, a comunicação entre threads não envolve mecanismos lentos de intercomunicação entre processos, aumentando consequentemente o desempenho da aplicação. Um programa é uma sequência de instruções compostas por desvios, repetições e chamadas a procedimentos e funções. Quando um programa está sendo executado, há um registrador, chamado PC, Program Counter, ou IP, Instruction Pointer, que aponta para o endereço da próxima instrução a ser executada. Ao longo da execução de um programa, os endereços de instruções apontados por esse registrador formam um caminho denominado fluxo de execução ou fluxo de controle. Vamos falar agora um pouco sobre o ambiente monothread. Em um ambiente monothread, um processo suporta apenas uma única thread. Nesse ambiente, cada processo possui seu próprio contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento. Além disso, aplicações concorrentes são implementadas apenas com o uso de múltiplos processos independentes ou subprocessos. A utilização de processos independentes e subprocessos permitem dividir uma aplicação em partes que podem trabalhar de forma concorrente. Com o uso de múltiplos processos, cada funcionalidade do software implicaria na criação de um novo processo para atendê-la, aumentando o desempenho da aplicação. O problema nesse tipo de implementação é que o uso de processos no desenvolvimento de aplicações concorrentes demanda o consumo de diversos recursos do sistema. Sempre que um novo processo é criado, o sistema deve alocar recursos para cada processo, consumindo tempo de processador nesse trabalho. No caso do término do processo, o sistema dispensa tempo para desalocar recursos previamente alocados. E outro problema a ser considerado é quando há o compartilhamento dos espaços de endereçamento. Como cada processo possui seu próprio espaço de endereçamento, a comunicação entre processos torna-se difícil e lenta, pois utiliza mecanismos como pipes, sinais semáforos, memória compartilhada ou troca de mensagem. Além disso, o compartilhamento de recursos comuns aos processos concorrentes, como memória e arquivos abertos, não é simples. Em um ambiente multithread, cada processo pode possuir vários fluxos de execução ou threads. Nesse ambiente, um único processo que tem pelo menos um thread pode possuir várias threads de execução que compartilham o mesmo espaço de endereçamento, o mesmo contexto de software e possuem seus próprios contextos de hardware e pilha. De forma simplificada, uma thread pode ser definida como subrotina de um programa que pode ser executado de forma assíncrona, ou seja, executado concorrentemente ao programa chamador. O programa deve especificar as threads associando-as às subrotinas assíncronas. Dessa forma, um ambiente multithread possibilita a execução concorrente de subrotinas dentro de um mesmo processo. No ambiente multithread, cada processo pode responder a várias solicitações concorrentes ou mesmo simultaneamente, caso haja mais de um processador. A grande vantagem no uso de threads é a possibilidade de minimizar a alocação de recursos do sistema, além de diminuir o overhead na criação, troca e eliminação de processos.